Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Em nosso quadro que discute os problemas da região metropolitana de Belo Horizonte, essa semana, nós vamos conversar sobre a segurança nas escolas. Vários temas importantes serão discutidos, como a estrutura dada aos profissionais de educação, fatores que motivam a prática de bullying entre alunos, evidentemente, a violência entre alunos ou entre alunos e professores, e outros problemas também que a gente vai acompanhar, a invasão de escola e por aí vai. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, só nos últimos 2 anos, na rede estadual e privada de ensino, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram registrados 589 boletins de ocorrência de violência contra pessoas e 625 ocorrências contra o patrimônio. É quase uma por dia. Em 2 anos, 625 ocorrências. Nossa reportagem foi às ruas para saber a visão dos moradores da capital, o que eles pensam sobre a falta de segurança nas escolas. Vamos ouvir. Eu trabalhei nas escolas, já trabalhei em uma da comunidade aqui do meu bairro mesmo, e dentro da própria escola eu vi o tráfico de drogas, a polícia e a guarda municipal marcava presença e tudo, mas mesmo assim eu via que assim que a polícia ia embora, o traficante chega para entregar a droga. E vi também os próprios alunos levando droga para dentro da escola. Então eu não acho um lugar seguro. A gente sabe de muitas violências que acontecem na escola, então eu, como sou mãe de 2 estudantes, eu fico muito preocupada, porque sempre que a gente ouve falar de violências nas escolas, acontecem tantas agressões, até os professores mesmos estão sendo agredidos. Então, se os professores estão sendo agredidos, imagina os alunos. O que os alunos podem esperar de uma coisa dessa, né? Essa semana mesmo rolou uma briga lá na minha escola que mais de 5 meninos bateu na covardia e um menino sozinho. E um policial paisano passou na hora, registrou a briga, tentou separar, mas eu não sei o que aconteceu depois, não. De uns anos pra cá foi aumentando, né? Tem esse todo problema de narcotráfico, isso tudo que vem. Mas assim, o impacto na escola é de mediano para pouco, para ser sincero. A escola até corre tudo bem. Tem coisa que é coisa de adolescente mesmo, que é querer impor respeito, mas fora isso, normal. Mal educado tem aluno que é sim, querendo ou não. Tem, porque se estressa às vezes com o professor, às vezes quer fazer bagunça o tempo todo, e o professor tá ali para dar aula dele, e o aluno tá lá para pacaiar e faz a bagunça, e depois xinga e fala palavrão. Em nosso primeiro dia de debate sobre a segurança nas escolas em Belo Horizonte, região metropolitana, conversamos agora com a professora e especialista em educação Inês Assunção Teixeira. Professora, bom dia. Bom dia. Professor, essa polêmica que envolve, por exemplo, casos de agressão, alunos agressivos dentro da sala de aula, que ameaçam e agridem colegas e professores, muito se diz que a briga, a agressão, a discussão, ela sempre existiu, o aluno afrontar professor, brigar com um colega na porta de escola, só que agora parece que essas brigas estão mais violentas, né? Essas agressões e as ameaças principalmente passaram a ser mais violentas. O que está acontecendo com a nossa escola? Eu acho que a gente tem que começar perguntando o que está acontecendo na vida social. Na sociedade brasileira, em outros países, porque essa violência ela é socialmente produzida e a escola é só uma parte da sociedade. Então, acho que os meninos vivem já sob uma cultura da violência, na qual eu gosto até muito e parabenizo vocês por essa discussão. Essa discussão da violência, da cultura da violência, é uma discussão que não só a escola tem que fazer, mas toda a sociedade, em especial a mídia. Os meninos nossos estão vivendo sob essa cultura. Você vai encontrar violência nos noticiários, você vai encontrar violência nas novelas. Então, é uma questão, primeiro, deve ser focada a sociedade. Precisa pensar e se responsabilizar sobre isso. Agora, por que a escola se torna palco? Porque é um lugar onde os meninos vão todos os dias, né? As pessoas vão todos os dias na escola, elas não vão todo dia ao banco, elas não vão todo dia ao médico. É um lugar que concentra muita gente, é um lugar onde está
a juventude. Então, você observa isso, que não só em Belo Horizonte, mas em várias partes do Brasil e do mundo, a escola tem sido um alvo desse tipo de questão. Então, primeiro, não podemos centralizar na escola. A escola é só uma pequena parte, escola nenhuma é uma ilha. E segundo, porque na escola, por causa desse conjunto de elementos que ela traduz e que ela representa. Um locus de sociabilidade intensa, frequente, né, permanente. Enfim, há várias questões outras que a gente podia enumerar. Por exemplo, nós temos uma sociedade que vive numa crise de autoridade, né? Os professores estão numa crise de autoridade, os pais estão numa crise de autoridade. Então, há uma série de elementos que nós teríamos que considerar e sempre situando, observando a escola desde dentro e desde fora. Né? A gente tem notado e tem visto até no noticiário também, e isso foi tema até de discussão outro dia numa coluna que a gente tem aqui na Band News, que alguns professores têm revidado agressões de alunos. E eles, mas alguns alunos são muito, nós ouvimos aí agora uma das pessoas falando aí conosco, alguns alunos são mesmo muito mal educados, alguns alunos provocam até o professor perder a paciência, mas se justifica isso? O professor não deveria ser o fio que separa a agressão do temperamento, por exemplo, da temperança? Isso não deveria estar centrado no professor de qualquer forma e sob qualquer custo, professor? É uma boa discussão. Agora, observe bem, o professor não educa sozinho, né? Então, a família educa, a mídia educa, a cidade educa. Então, ele já, realmente, ele tem recebido muitos meninos assim. Por outro lado, há uma agressão, há um verdadeiro crime sobre o qual os professores estão, que é o crime dos salários, o crime do número de horas que ele tem que trabalhar, o número de meninos com os quais ele se encontra ou se defronta. Então, há uma outra violência aí de fundo. Os professores trabalham 40 horas, manhã e tarde, com salas de 40 meninos, de 50 meninos. Então, é completamente desumano nós pedirmos temperança de quem está sob intempéries. Sim. Teoricamente, eu concordo plenamente com você. O professor é o adulto, seria o lugar do equilíbrio. Agora, há que se pensar também a violência que se acomete contra os professores. Você está assistindo a educação municipal em Belo Horizonte, tem 30 dias parada. Sim. Os professores da rede estadual foram 112 dias de greve. O Estado, como em outros lugares do Brasil, não se propõe a pagar agora R$ 1.457 por 40 horas, 30 diante dos meninos. Pense você comigo, pense o nosso ouvinte, se isso não exaure o psiquismo de um ser humano. Agora, eu não quero com isso desresponsabilizar os professores. É claro, a docência é uma relação, você tem que olhar os dois polos, o professor e os meninos e o professor. Sim. Mas não podemos atribuir isso ao professor. O professor não está sozinho numa sala de aula, ele está numa instituição escola e a escola está num sistema de ensino. Então, nós estamos quase que como numa cadeia de violência. Né? Porque se você expandir o conceito de violência, semanticamente, a violência não é só a violência física. Condições de trabalho, essa condição de trabalho que os professores da educação básica têm no estado de Minas Gerais e em outros estados da federação, ela é completamente violenta. É desumano que alguém mantenha um equilíbrio 40 horas por semana, com mais de 400 alunos na sua frente, jovens, meninos, que são maravilhosos, mas têm suas dificuldades. Eu repito, os meninos já vêm de outras instâncias de socialização, de educação, e já vêm com uma cultura da violência. Então é preciso pensar os vários ângulos da questão. Professora Inês Antonelli Souza falando, a senhora falando dessa questão de dividir essa responsabilidade de formar essas crianças, hoje em dia muitos pais delegam essa missão somente para a escola, né? Joga tudo na mão do professor. Exatamente, você me compreendeu perfeitamente. Por exemplo, eu peço a vocês são nossos companheiros, porque a mídia hoje é um dos canais de socialização e de educação mais importante. O que nós vamos fazer para as crianças, para que a mídia não reforce as estruturas de violência. Tá vendo? Então, eles passam tempo na escola, mas passam horas e horas diante da televisão, diante dos videogames em geral. Os brinquedinhos de videogame são de violência. Então, é uma questão complexa que nós vamos ter que enfrentar juntos. Os professores jamais
querem desfazer de sua responsabilidade. Agora nós precisamos ver juntos o que cabe a cada segmento e a cada ator social e político na educação das nossas novas gerações. Muito bem, nós conversamos então com Inês Assunção Teixeira, que é professora, especialista em educação. Professora, muitíssimo obrigado por receber a nossa reportagem, por abrir essa semana de debates. Eu convido a senhora a acompanhar as outras entrevistas aí ao longo dessa semana, sempre nesse horário, depois de 10h30, para que a gente possa enriquecer esse debate. E se quiser voltar a participar, fica à vontade, nós estamos à disposição, ok? Muito obrigada pela oportunidade, cumprimento pela ideia de fazer essas reportagens. Muito obrigada.